Olá, amigos. Nós estamos nessa playlist falando sobre o judaísmo. Algumas coisas me impressionam muito no judaísmo. Primeiro, eu herdei a fé judaica, porque Jesus é judeu. Eu sou cristão. Então, nós recebemos o primeiro testamento, a lei de Deus. E o que mais me impressiona nesse povo, que nos deu de alguma maneira a fé, né? Me impressiona o fato de, durante tantos anos, tantas dificuldades que os judeus enfrentaram ao longo da história, durante milhares de anos, passaram por todos os reveses e manteve a união na fé. Porque ao longo da história esse povo não teve Estado, foi expulso centenas de vezes para aqui e para ali, e logo depois da diáspora judaica, depois da dominação romana, no ano 70, eles só foram reunir de novo com a criação do Estado de Israel, ficaram muitos séculos espalhados pelo mundo, mas mantiveram a fidelidade à lei, à palavra de Deus, do Primeiro Testamento, melhor dizendo. Agora, eu já falei no primeiro vídeo que a história desse povo começa com um ancestral comum chamado Abraão, tem Moisés também como um de seus fundadores. Com Abraão, esse povo sai de Ur, da Caldeia, e vem parar hoje onde seria o Estado de Israel, né? Abraão teve 2 filhos, né? Isaac e Ismael. Isaac teve Esaú e Jacó teve 12 filhos, do qual nasce José, chamado José do Egito. Então é claro que quando o nome Israel é o mesmo Jacó. Esse nome aparece no livro do Gênesis, no capítulo 32, no versículo 23, quando Jacó luta com o próprio Deus, sem saber que está lutando com o próprio Deus, e depois reivindica a bênção de Deus, como que a dizer que mais importante do que ganhar qualquer luta é ganhar a bênção de Deus, porque o homem sozinho, com seu próprio esforço, ele não é nada. Então ali Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então aí está aparecendo a palavra Israel. Depois Jacó então teve os 12 filhos, um deles é José. José foi vendido pelos irmãos para os egípcios. Então aí nós temos um deslocamento do povo de Deus que vai para o Egito. Você já vai entendendo aí a narrativa bíblica. Lá no Egito esse povo cresce e o faraó dá uma ordem para que as parteiras matem todas as crianças do sexo masculino. Mas uma delas foi poupada, foi colocado no cestinho, que é Moisés, e colocado sobre a água do rio, né? Quando a filha do faraó vem para tomar banho, ela encantou com aquele menino, levou para o palácio, criou no palácio. Então está aí começando a história de Moisés e o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, a palavra Êxodo quer dizer saída. Então o próprio livro já lembra do que ele vai tratar, que é da saída do povo de Deus que foi reduzida à escravidão no Egito. E lá do Egito esse povo é guiado por Moisés rumo à terra prometida. Então Moisés, criado no palácio do faraó, ele percebe ali um dia um gesto de injustiça quando o seu povo é assassinado no palácio do faraó. E Moisés, então, acaba assassinando esse moço, e daí ele foge para o deserto. E lá no deserto ele vai ter uma revelação de Deus, no episódio da sarça ardente, e Deus fala para Moisés: você vai voltar no Egito e tirar dali o meu povo. Eu vi o sofrimento do meu povo. Então, naquele dia, Deus fala para Moisés, está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7.
Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores. Eu conheço suas angústias, por isso desci a fim de libertá-los do Egito e para fazê-los subir desta terra para uma terra boa e vasta, onde corre leite e mel. E, é claro, incumbe Moisés de tirar esse povo do Egito. E aí vem toda a história da travessia do deserto, durante 40 anos que o povo vai fazer a peregrinação no deserto, as tentações desse povo de voltar atrás, de ser infiel à aliança. E lá no deserto tem a prova também do amor de Deus, uma das passagens mais bonitas, a travessia do Mar Vermelho. Quando Moisés está tirando o povo do Egito, depois das 7 pragas, depois de toda a provação, a dificuldade de tirar esse povo do Egito, Moisés se vê encantoado. Atrás vem um faraó armado até os dentes. Na frente tem um mar. E esse povo, que é um povo de escravo. Mas é importante lembrar que é Deus que está conduzindo esse processo. Então, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto. Aqui, mais uma vez, não é uma historinha para boi dormir. Mostra toda um zelo, um cuidado de Deus para com o seu povo e da relação desse povo para com Deus. Depois Moisés recebe também lá no deserto a lei. E essa lei ela é fundamental para a experiência do povo. É bom lembrar que a lei de Deus, né? A lei dada por Deus a Moisés é praticamente a base de todas as leis ocidentais e do mundo, né? Se o homem observasse bem a lei dada a Moisés, certamente muitos problemas estariam resolvidos. Nós temos aí uma síntese da lei de Deus e bastaria o homem cumprir isso aí para ser feliz. E o homem quase sempre peca contra essa lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. A nossa tentação de idolatria, da cobiça, de fabricar falsos deuses, né? Aí aparece na lei o primeiro mandamento, que é a Shema, escuta Israel. Então, apelo à audição, escuta a palavra, né? Só existe um Deus, só o Senhor é o seu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Claro que o tempo todo, ainda hoje, nós temos a tentação muito grande de fabricar ídolos, das mais diversas modalidades. Então, depois que recebe essa lei, o povo agora começa a se constituir como um povo organizado. Porque sem essa lei, como é que seria a organização desse povo, né? E chegam, então, à terra de Canaã. E, no primeiro momento, vai conviver com a população dessa terra. Nós estamos aí há mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. E, nesse período, nós temos o chamado período dos juízes. Vai começar o período dos juízes, que é uma forma de governo pelos anciãos desse povo. Os anciãos vão exercer o governo desse povo. No primeiro momento, essa forma de governo acontece na terra dos hebreus, ou chamada terra do povo de Deus, né? A gente continua no próximo vídeo com esse nosso bate-papo, tá bom? Obrigado.